Elivaldo Barbosa e Sávia Barreto. O Progressistas hoje fez o lançamento da sua nova sede aqui na capital. E fez esse lançamento, Elivaldo Barbosa, muito de olho também nas eleições de 2024. Não só em Teresina, mas no estado inteiro. Agora, Teresina é a disputa mais, vamos dizer, acirrada, o que mais interessa na estratégia do partido? Seguramente. O Progressistas, ele está de olho aí, Joelson, de segurar, manter o máximo possível o capital político que ele construiu ao longo dos anos aqui no Piauí. Chegou a eleger mais de 80 prefeitos em 2020. É claro que ele dificilmente conseguirá manter essa marca. A nova meta foi anunciada hoje pelo deputado Júlio Arcoverde, pelo dirigente da sigla, Joel Rodrigues, e também da estratégia aqui de Teresina. Afinal, Bárbara do Firmino fica no Progressistas ou sai do Progressistas? E se ficar, tem alguma garantia que será ou não candidata à Prefeitura da capital? Olha, eu nunca vi uma inauguração de sede tão movimentada como eu vi hoje. Vamos então acompanhar com o Elivaldo Barbosa. Casa cheia no Progressistas. Inauguração da nova sede do Diretório Estadual. Silvio Mendes, do União Brasil, é o dono da casa, alugada ao Progressistas. Literalmente, o ex-prefeito se sentiu em casa. Eu me sinto em casa, aliás, me sinto em casa em muitos lugares de Teresina. E sobre o futuro, até mesmo no Progressistas? Eu fico acompanhando, observando, refletindo. Essas coisas de gestão pública, de política, para mim é coisa muito séria, porque você cuida do que é dos outros. Então eu não tenho nenhuma pressa, eu estou bem, pensando, refletindo. A decisão a tomar tem seu tempo. Mas voltando para a inauguração, foi repleta de política, de metas eleitorais, para o interior e capital. Nós somos partido de oposição hoje, então a gente tem que trabalhar com muito raciocínio, muito equilíbrio, mas eu espero manter pelo menos em torno de 60 prefeitos do estado do Piauí. Seria uma boa quantidade para um partido de oposição. Não só na capital, mas nas maiores cidades eu tenho certeza que a oposição vai ter uma grande representação dessas eleições. Não tem como nós imaginarmos uma aliança diferente. Progressista, União Brasil, PSDB, PL e naturalmente buscar outras forças. Esse é o trabalho e acredito muito nessa unidade. O senador Ciro Nogueira respondeu 3 perguntas. O Progressistas nas eleições municipais, o partido no chamado governo Lula 3 e o futuro de Bárbara do Firmino. Fica ou deixa a sigla? Continuar sendo o maior partido, o partido com maior representatividade. Estamos em oposição ao governo federal, ao governo estadual, mas o que nós não podemos fazer a oposição é o povo. E isso é o que é mais importante para todos nós. Tem uma sintonia, o que é que as pessoas estão querendo, né? Por isso que eu tenho muita certeza que os progressistas continuarão como o maior partido do Piauí. Bárbara, fica ou sai? Não, se Deus quiser, vai ficar. O PP no governo Lula 3? Não, PP Lula 3 é impossível. O PP é um partido de oposição, eu não acredito nesse governo, é um governo que tem frustrado a população e se depender de mim, fica na oposição. E ninguém melhor que a própria Bárbara para anunciar o que pensa sobre o futuro, no partido e na política. Está muito cedo ainda para avaliar a mudança partidária, mas nós queremos que o povo de Teresina que escolha, o povo de Teresina tem que escolher qual partido, o povo de Teresina tem que escolher quem é um candidato que represente de fato a continuação do legado do prefeito Firmino Filho. Aí, a fala de Bárbara do Firmino a respeito também desse dia, né, de festivo para o progressista. Sávia, o Elivaldo Barbosa está trazendo aqui o fato de que o escritório de Silvio Mendes virou agora a sede do Progressistas. É um negócio, isso é literalmente, viu, gente? Literalmente a casa é ali a mesma. Pergunto, Sávia, informações de bastidores. Silvio Mendes vai se filiar ao Progressistas? Isso já está definido? Isso caracteriza ainda mais essa possibilidade? Joelson, eu conversei com uma fonte hoje mais cedo, justamente para pegar os bastidores desse evento, que o Elivaldo cobriu em loco. E aí a fonte contou essa história sobre o escritório, né, agora, esse comitê ser de fato uma residência, né, do ex-prefeito Silvio Mendes, inclusive já foi escritório dele, e que não é por acaso. Que tem aí, de fato, uma confirmação da ligação entre Silvio Mendes e o Progressistas, e que o caminho que está sendo conversado na oposição
Claro que enquanto não é anunciado oficialmente, tudo pode acontecer, mas hoje a conversa lá dentro do partido é: Silvio se filia ao Progressistas e será o vice de Bárbara. Agora, nos discursos, nessas entrevistas para o Elivaldo, a gente viu que houve um comedimento. Até comparando aquelas falas do deputado federal Júlio Arcoverde na semana passada para mim aqui em Brasília e essas falas do senador Ciro Nogueira, parece que houve aí um pé no freio. Ou seja, é o momento de fazer esse anúncio? Ainda não é esse momento. As conversas, há que se acomodar o PSDB, a gente viu uma sinalização do PSDB de uma certa resistência, um certo incômodo pela maneira como as coisas foram conduzidas. Claro que o PSDB quer um candidato competitivo para disputar a Prefeitura de Teresina, quer voltar, de fato, a ter esse espaço, mas as coisas precisam ser acomodadas e conversadas. Então, é o tempo necessário para tudo isso e para que em agosto, que é o aniversário, o mês do aniversário de Teresina, uma data simbólica importante, que se pensa o legado, tudo que a cidade representa para os teresinenses e tudo aquilo que os teresinenses querem que a cidade seja, vai ser nesse momento em que essa chapa deve ser anunciada. Então, termina como efeito colateral, fazendo uma pressão no PT, na base do governador Rafael Fonteles, porque quando um lado escolhe o seu candidato, o outro lado fica instado também a se posicionar. Talvez o governador tenha que, de certa forma, articular internamente um pouco antes daquilo que era previsto para ele se manifestar oficialmente sobre esse assunto. Olha isso, então será que pressiona o outro lado, né? Realmente gera um desconforto ali, né? Que você tem o nome anunciado, né? E as decisões aí às vezes demoram, Joelson, porque quando você tem um nome natural ali já de cara, aquele que já vai ser lançado para envolver toda uma base aliada, e tudo bem, é tranquilo. Agora, quando tem disputa, quando tem mais de uma opção, essas decisões costumam ser bastante ponderadas, bastante calmas, para evitar conversadas, dialogadas, para evitar qualquer decisão equivocada. Você lembra de 2020, a demora que foi para anunciar Kleber Montezuma como candidato do PSDB, porque vários pré-candidatos disputavam essa condição com Kleber Montezuma. Agora, quando tinha Dr. Pessoa, foi anunciado um ano antes da eleição, porque era o nome natural da coligação, na época, MDB e PSB. Então, sobre esse assunto, até, Joelson, o ex-deputado Luciano Nunes, que é o presidente estadual do PSDB, falou, inclusive, não deixa de ser até uma resposta a essas indagações da Sávia. Disse, olha, se nem a situação tem uma estratégia claramente definida, há conjecturas no Palácio da Cidade, no bloco governista, que é uma outra vertente da oposição, por que esse outro segmento da oposição vai se antecipar? Porque lá também tem mais de um nome, então não é tão simples assim a decisão. O fato é que eu percebi lá que PSDB, Progressistas e União Brasil, esses três estarão juntos, claro, também com o Partido Liberal, que é o PL, sobretudo que está sendo disputado pela ala bolsonarista, que ficou no partido e vai buscar a presidência da sigla aqui no estado do Piauí. Tá, Elivaldo. E rapidamente, Elivaldo, porque teve Ciro Nogueira também falando sobre a situação de Bárbara. Ela não é certeza que ela mudará de sigla e vai para o PSDB, portanto? Não é certeza. O próprio senador Ciro, ele foi muito claro. Não, se depender de mim, ela permanece na sigla, permanece no Progressistas. Agora, é claro que isso é uma opinião pessoal do senador, é importantíssimo, ele é o presidente nacional, é a principal liderança do Progressistas do Piauí, pesa muito a opinião dele. Agora, é claro que só o tempo dirá qual será o futuro político e partidário da deputada Bárbara do Firmino. Até porque, dependendo do que aconteça, né, Sávia, o presidente do Progressistas pode ser convencido da possibilidade ou da necessidade de uma transferência para fortalecer outros partidos e fortalecer a coligação na medida que você tem a possibilidade de usar aí o número 45, né? Acho que a maior dificuldade para a permanência da deputada Bárbara do Firmino no Progressistas é o fato de que o Progressistas, nacionalmente, tendo essa figura de relevo, que é o senador Ciro Nogueira, ele se vincula ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui em Brasília, tem muitos deputados do Progressistas que votam com o governo Lula, mas tem muitos mais que não votam com o governo Lula. E particularmente o senador Ciro Nogueira tem defendido enfaticamente o legado do ex-presidente. A gente já antecipou aqui, Joelson, no Jornal do Piauí, que ele é um nome cotado para uma chapa com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, para a presidência da República em 2026. É um nome cotado para compor como vice. Então ele tem segurado esse legado do bolsonarismo. Até aí, como eu costumo dizer, tudo bem. O problema é que no Piauí,
estado lulista, que deu mais de 80% de votos para Lula, já deu votações expressivas para o ex-presidente Dilma Rousseff, enfim, tem essa votação nacional para o PT, é difícil essa vinculação. Então, Bárbara poderia terminar pegando a imagem de Bolsonaro. Então, para a estratégia dela, não seria interessante, tanto que não foi para o ex-prefeito Silvio Mendes, que durante toda a campanha para o governo tentou ali sair dessa sombra de Bolsonaro com muita dificuldade, terminou no segundo turno anunciando o seu apoio ao ex-presidente da República, mas de fato para a Bárbara a situação é um pouco diferente, então ela precisa dos votos de quem votou em Lula para poder se eleger prefeito de Teresina. Então, talvez, estrategicamente, de fato, ir para o PSDB seja o caminho mais viável, e aí o Progressistas entraria como vice. Agora, nada foi batido martelo, como disse o senador Ciro Nogueira em entrevista para o Elivaldo, tem ali uma ala do Progressistas que quer realmente ir para a disputa e levar o PP para comandar o Palácio da Cidade. O Progressistas mesmo seria, né, Elivaldo Barbosa? O Progressistas com seu número 11. O número 11, né, com essas digitais aí do Progressistas. O fato é que está cada dia mais clara essa tendência, a tendência da aliança dos três partidos unidos. E a chapa Bárbara, Silvio Mendes, eu acho que é a natural hoje do Progressistas. A oportunidade de lançar ou não é que as lideranças do partido estão analisando, checando direitinho o momento e os ajustes finais dessa chapa que deverá ser resultado do entendimento dessas três siglas.